Começa agora mais um programa Gui Boa Ventura. Boa tarde, Gui. Olá, boa tarde para você. Estamos chegando mais uma vez na tela da sua televisão para mais um programa Gui Boa Ventura. A partir de agora vamos discutir com você a notícia. Agora vamos falar primeiro do tempo. Na tela aí a minha bela e querida Patos de Minas. Céu claríssimo, sol brilhando, temperatura em elevação, 29 graus agora. A máxima pode chegar a 30 e está a previsão, inclusive, no Triângulo Mineiro de 36 graus nesta quinta-feira. A umidade relativa do ar girando em torno dos 36%, o viés de baixa vai chegar muito próximo aos 20% na tarde de hoje, então você deve ter muito cuidado. São Gotardo e Lagoa Grande, também com indicativos aí na tela da sua televisão. Pode vir aqui comigo. Telefone na tela, WhatsApp na tela, e-mail na tela, Facebook na tela, meu Instagram aparece aí na tela da sua televisão. Aqui você fala diretamente com a nossa produção. Reclama, reivindica, manda o seu abraço, parabeniza o aniversariante do dia, faz perguntas para os nossos entrevistados, pode fazer o seu comentário. O programa é feito especialmente para você e quem participa durante toda a semana. Amanhã tem sorteio. Uma caixa com produtos da Semil, uma cesta com produtos da pamonharia Cristo Rei, a melhor pamonha de Patos de Minas. Vamos sortear também amanhã 5 vouchers da loja Cláudio Almeida com descontos de R$50 em cada um deles, para você presentear o seu pai nesta semana, na Semana do Dia dos Pais. E uma cartela para o show de prêmios da festa de Nossa Senhora da Abadia. E amanhã tem música com samba com race, amanhã aqui no nosso programa. Confira agora os destaques do programa desta quinta-feira com a dona Yandra, na tela. Incêndio destrói depósito de materiais recicláveis no centro de Patos de Minas. Colisão entre motos deixa mulher e criança feridas. Presidente do Republicanos diz que Falcão deve ser candidato, mas Cleitinho irá insistir. E vamos continuar a nossa série de reportagem especial sobre a APAI de Lagoa Formosa, que atende mais de 150 pessoas e realiza mais de 1.000 procedimentos por mês. No quadro nosso consultório de hoje, nós vamos receber aqui a doutora Stephanie Gonçalves Braga. Ela é gastroenterologista e vem falar sobre a área de atuação dela, a gastroenterologia. Muito bem, agora é a hora das primeiras informações desta quarta-feira com a dona Yandra. Tudo bem, dona Yandra? Tudo bem com tudo você, certinho? pessoal de casa, tudo certinho. Tudo GGSS. Joinha, certinho. Muito bem. E aí o assunto no programa de hoje vai continuar. Ainda tem mais uma parte da novela Cleitinho Falcão. Na segunda-feira você disse que se não resolvesse até terça, com certeza resolveria até quarta. Mas não resolveu. Não resolveu. Então, com certeza resolve até o dia 15. Gente, eu nunca vi um negócio tão estranho como esse que está acontecendo no Republicanos lá em Belo Horizonte. E não só no Republicanos, né, Gui? Essa indefinição do Republicanos acabou também atingindo outras pessoas, como o Marcelo Aro, que a gente vai falar hoje, né? Mas aí é o seguinte, eles definiram rapidamente, né? Inclusive, o lançamento de um candidato do PL no estado de Minas Gerais, que não estava previsto, mas que foi lançado, mais um na composição pela disputa do governo de Minas Gerais, é mais um da direita. Assim, para entender a grosso modo, nós temos aí 1, 2, 3 candidatos da direita, 2 candidatos da esquerda, representando a esquerda na política, a tendência de esquerda na política, né? E aí a gente vai acompanhar isso aí, vai começar a analisar essa coisa para você aí, para mostrar o que está acontecendo, né? E aguardando aí essa definição, porque a posição do Republicanos, ela é muito importante, né? É importante, inclusive, para a questão da campanha em si, né? O que pode acontecer na campanha, né? Nós temos o Matheus Simões, nós temos o Flávio Roscoe, nós temos agora mais um candidato
do Republicanos, que pode ser um candidato, pode ser até o Luiz Eduardo Falcão, né? Foi o que disse ontem, inclusive, o presidente nacional do partido, Marcos Pereira. Então, a direita entra bastante disputando entre si, né? E aí a disputa... Será que isso compromete aí uma possível eleição pode dizer, da direita no Estado, porque racharia os votos ali? Olha, ou não? Não, tudo é possível. Porque é o seguinte, se você coloca mais candidatos na direita, né, nós temos possivelmente 3 candidatos da direita, temos 2 candidatos representando a esquerda, que é o Patrus Ananias e o Alexandre Calil, que é mais uma tendência de esquerda, ação política, né? Eu não gosto muito disso, não, porque se você for explicar o que é a direita, o que é a esquerda, às vezes nesses candidatos sabe quais são que entender, né? E tem também o Gabriel, Azevedo, no meio, né, que caberia situação. Aí de qualquer dos lados, né? Ele pode tender para a esquerda, ou o MDB é um partido muito de centro, muito ali de coisa, centro-esquerda, pode se entender assim. Aliás, o nascedouro do MDB, quando nasceu o MDB, ele nasceu com essa tendência de centro-esquerda. Mas então, enfim, agora pode dividir que agora tem que se pensar em 2 candidatos para passar para o segundo turno no estado de Minas Gerais. Né? Se passar um da direita e um da esquerda, a disputa continua a mesma. Se passar 2 da esquerda, aí muda o equilíbrio da política. Se passar 2 da direita, também muda esse tipo de equilíbrio. Então vamos aguardar aí para a gente saber, na realidade, se o Republicanos lança ou se não lança esse candidato. Aí pode ser até mesmo o Cleitinho, pela insistência dele, vai ser insistente, hein? Insistiu para não sair candidato, agora insiste para ser candidato, xinga todo mundo. Sabe o que parece? Que já fez um depoimento, tem um vídeo dele aí fazendo um depoimento contra o candidato à presidência da República, o Flávio Bolsonaro. Parece aquela criança, assim, que não tá ali um pirulito no chão, não tá nem ligando para aquele pirulito. É birra. Mas aí alguém olha para aquele pirulito, aquele pirulito ali é de interesse de outra pessoa. Não, eu vi primeiro, ele é meu. Sim. Então, assim, a gente fica na indefinição e resta saber se, em meio a tantas incertezas, se o Cleitinho continuaria com esses 40% aí que foram divulgados na pesquisa. E caso ele não vá, né, se ele conseguiria transferir essa força dele em caso também de candidatura do Falcão. Verdade é o seguinte, a política mineira nesse ano, e eu acho que muito por conta da atuação do Cleitinho, né, saiu muito do seu formato, saiu muito da sua casinha. A política mineira é muito mais de cochicho, é muito mais... Está muito exposto, né? Exatamente. Tudo que acontecia nos bastidores, que o público, no geral, no caso, sabendo agora, está muito exposto. Exatamente. Então, eu acho que essa política, esse ano, essa campanha política, esse ano político em Minas Gerais, vai ser completamente diferente dos outros anos, né? Política aqui que foi instalada, eu já falei algumas vezes aqui, grandes nomes da política que era feita no cochicho, né? Magalhães Pinto, JK, Tancredo Neves, Hélio Garcia, todo esse pessoal fazia, Nilton Cardoso, né? Quando chegava lá na frente estava tudo pronto, não tinha discussão, ninguém via esse bafafá tremendo que nós estamos vendo aí. Então, esse tipo de exposição não é o costume, não é o jeito mineiro de fazer política. Gui, quem sabe vira moda aí. Só para encerrar aqui, você acha que quando se fala nessa situação que você está explicando aqui para as pessoas, né, de disposição dessa articulação, você acha que a rede social tem peso nisso? O fato das pessoas hoje de cabeça quente pegarem o celular, fazerem um vídeo e tal... Tem demais. Também tem interferência nessa situação? Tanto tem peso nisso que se não tivesse rede social não existia Cleitinho, não. Então, é isso aí. Então vamos com a notícia da região? Vamos conferir a região? Vamos sim. Chega o rei. Olha, a gente começa mostrando que a Polícia Federal, com apoio da Controladoria Geral da União, deflagrou hoje a Operação Malversação,
com o objetivo de aprofundar investigações relacionadas às supostas fraudes na execução de contratos administrativos firmados pela Universidade Federal de Lavras, e isso durante o biênio 2021 e 2022, para a aquisição de materiais de construção e de outros insumos. As apurações apontaram aí indícios de irregularidades na execução de pregões eletrônicos. Há indícios da participação de agentes públicos e particulares em um esquema que teria envolvido aí o ateste irregular de recebimento de mercadorias, pagamentos indevidos e movimentações financeiras consideradas incompatíveis com a capacidade econômica declarada de algum dos investigados. O prejuízo pode chegar a 4 milhões de reais. As investigações prosseguem para esclarecer a dinâmica dos fatos, identificar todos os envolvidos e dimensionar integralmente os prejuízos eventualmente causados aí ao patrimônio público. O nome da operação faz referência ao suposto emprego irregular, gestão indevida ou desvio de recursos públicos que constituiu o núcleo das investigações conduzidas pela Polícia Federal. A gente segue aqui, agora a gente fala de uma falsa comunicação de incêndio que mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros ontem na BR-354, próximo a Carmo do Paranaíba. A corporação foi acionada após uma denúncia de que uma carreta graneleira estaria em chamas, mas ao chegar ao local indicado, os militares constataram que a informação não procedia. Para atender, então, a ocorrência, foi deslocado um caminhão-tanque de grande porte equipado para combate a incêndios e salvamentos, com uma equipe formada por 3 militares, mas a viatura percorreu ali cerca de 80 quilômetros entre a sede do batalhão aqui em Patos de Minas até o ponto informado na rodovia, e durante as buscas, os bombeiros não acharam nada em relação a esse veículo, apenas um incêndio de pequeno foco na BR-354, às margens ali da rodovia. As chamas estavam restritas à vegetação, já eram de baixa intensidade quando os bombeiros chegaram lá e, segundo a corporação, a área atingida possuía ali um aceiro, o que impedia que esse fogo às margens da rodovia atingisse um cafezal localizado ali próximo à área de domínio. O incêndio foi rapidamente controlado pela equipe ao final da ocorrência e, diante dessa falsa informação, o Corpo de Bombeiros informou que adotará as medidas cabíveis para identificar e responsabilizar o autor do trote. A corporação destaca que esse tipo de ocorrência compromete o atendimento às situações reais de emergência, além de gerar desperdício de recursos públicos e colocar em risco a prestação do socorro à população. Porque se uma equipe é encaminhada para lá e acontece, como a gente vai mostrar hoje, um incêndio aqui na nossa cidade, na nossa região, pode impedir que esse trabalho seja realizado por uma falsa ligação. Então, tem que ter responsabilidade com esse tipo aí de ligação. E olha, uma mulher de 32 anos foi presa na madrugada de hoje por tráfico de drogas durante uma fiscalização realizada na BR-365 aqui em Patos de Minas. Com ela foram apreendidos 36 quilos de maconha que estavam escondidos em 2 malas. A abordagem foi realizada pelo Grupo de Patrulhamento Tático da Polícia Rodoviária Federal durante uma operação de combate ao crime em um ônibus de viagem que fazia a linha São Paulo para Natal, no estado do Rio Grande do Norte. Segundo a corporação, a mulher apresentou o comportamento considerado suspeito durante a fiscalização e não sabia nem informar dados básicos da viagem. Os policiais, então, fizeram-lhe a vistoria e constataram que ela, inclusive, já possuía antecedentes por tráfico de drogas. A mulher informou que havia embarcado com a droga em Uberlândia. Mais uma vez, né, a gente traz notícia aqui de Uberlândia como ponto de distribuição de drogas e que levaria esse entorpecente aí para João Pessoa, na Paraíba. A gente traz também daqui a pouco, Gui, informação de que amanhã será realizado o julgamento de um crime que aconteceu em janeiro deste ano na Avenida JK. A princípio, Gui, foi tratado como acidente, mas pouco tempo ali depois, a Polícia Civil descobriu que, na verdade, tinha acontecido ali uma perseguição, onde o motociclista havia sido atingido por um carro, causando a morte dele. A vítima, identificada como Pedro Henrique, inclusive o julgamento que está tratado como segredo de justiça, não temos detalhes aí sobre o que ele é denunciado pelo Ministério Público, mas sabemos que antes do início do julgamento a família da vítima vai fazer uma manifestação e ainda hoje o Luiz César traz detalhes a respeito, lembrando, né, esse fato que comoveu tantas pessoas aqui em Patos e que rapidamente, né, o crime aconteceu em janeiro e agora, mês de agosto, vai acontecer o julgamento. Muito bem. É rápido, hein? Rápido. Foi muito rápido isso aí. A justiça em Patos de Minas está célere. Agora, o detalhe é o seguinte. Eu, assim, sou
inconformado com esse negócio de segredo de justiça. Quem é que vai julgar esse rapaz? A sociedade, porque é o júri popular, né? É um júri popular. Segredo de justiça num júri popular. Eu não consigo entender esse tipo de... Não sabemos, Gui, o que impede, nesse caso, e qual é a restrição para que seja tornado segredo de justiça. Geralmente acontece quando é um caso de feminicídio, envolvendo aí, né, a mulher, menor de idade também. Nesse caso, nós não sabemos o porquê do segredo de justiça. Quando tem a questão, principalmente do menor de idade, eu até, ainda relevo. Às vezes tem a questão também da pessoa que vai depor, né, que não quer ser exposta. Mas aí faz o depoimento em segredo. Só mantém o segredo do nome e da identificação da testemunha. Não precisa de ser segredo de justiça em todo o processo, num crime que a sociedade vai julgar, né? Um corpo de jurados, o juiz, de fato, é a sociedade, através de 7 representantes lá. Para mim não justifica. Mas, enfim, é assim, a regra... vamos tocar de acordo com a regra, mas eu não concordo. Nós estávamos aí durante essa semana... Eu posso desconcordar, claro que pode. Nessa semana nós trouxemos a informação desse primeiro julgamento de um esfaqueamento de Nossa Senhora Aparecida. Já sabíamos que iria acontecer amanhã, mas até hoje a gente não tinha conseguido confirmar essa informação de que realmente era esse caso, mas aí a gente apurou, trabalha aqui em passos pequenos, até pouco aqui antes do programa começar, para que a gente pudesse trazer essa informação para a população. Então a gente já tem aí a informação de que é esse caso que vai ser julgado amanhã. Concordar foi só uma brincadeira, né? Não leva a sério, não. Claro. Foi só uma brincadeira. Até mais. Obrigado. Muito bem, vamos tocando em frente aqui o nosso programa, porque tem muito assunto hoje. Vamos falar de política, vamos falar desse julgamento aí, vamos chamar o Luiz César ao vivo aqui. Tem outros assuntos que o Luiz César vai tratar ao vivo também aqui no nosso programa. Agora eu quero falar para você do Calil Plásticos e Tecidos. Há mais de 20 anos no mercado. Lá você encontra tapetes, cortinas, tem aquela cortina blackout de tecido, blackout de PVC. Você está vendo aí agora o estoque lá na loja do Calil Plásticos e Tecidos. Né? Tem cortinas para a parede inteira, cortinas para a janela, tem cortinas com voal, artigos para decoração, a maior variedade de forro de mesa com rendas e o protérmico, tem carpetes e cola para carpete, artesanato, TNT, isopor, espumas para sofás e alvenaria, couros, curino e corvim, película de controle solar, borrachas, artigos para ferragens, para comunicação visual, ferragens, tintas para serigrafia e tintas multiuso, grama sintética e capachos comerciais. Tem muita coisa lá para você. E tem esse tapete aí que nós vamos mostrar, tem esse aí para você colocar na porta aí da sua loja, né, do seu escritório, desejando boas-vindas aí para quem está chegando. E tem esse aí, que é o tapete tecido no tiar. A dona de casa gosta muito dele e é bonito mesmo, é bonito e confortável esse tapete aí. Tem de todos os tamanhos, tem até de 1,5 m por 2. Além de vinil e lona para silo, tem também lonas para cargas, essa lona aí, ó, lona para sua carretinha, para sua caminhonete, para o seu caminhão, para sua carreta. É a melhor lona do Brasil, na melhor negociação com o Calil. Major Jerônimo 446, ali pertinho do Mercado Municipal. Um incêndio de grandes proporções ontem destruiu um depósito de materiais recicláveis no centro de Patos de Minas e mobilizou uma força-tarefa do Corpo de Bombeiros. As chamas também atingiram uma residência vizinha e o combate durou horas, mas graças a Deus ninguém ficou ferido. Ô Danilo, traz aqui, ó, põe na tela. As imagens registradas logo nos primeiros minutos mostram a rapidez com que o fogo se espalhou. Segundo testemunhas, tudo começou após um curto-circuito na rede elétrica no depósito de materiais recicláveis, localizado na Avenida Paracatu, esquina com a Avenida Padre Almir,
em frente ao antigo cadeião de Patos de Minas. Passando aqui, tinha uns rapazes aqui, falou, nossa, Tonho do céu, olha lá o circuito andando na rede, lá o fogo. Aí já foi, falei, então liga pro Corpo de Bombeiro, ele já foi ligando, aí veio que as polícias das motas grandes, e veio, quando o Corpo de Bombeiro passado uns 5 minutos ele chegou, mas foi um circuito que deu na rede, saiu picando assim, ó, e caindo nos papelão, e pegando fogo, eu vi tudo. Para controlar o incêndio, a operação exigiu um grande volume de água. Foram mais de 60 mil litros utilizados no combate. O trabalho das equipes também incluiu o resfriamento das estruturas para eliminar novos focos e reduzir o risco de reignição. Foram empenhados, no total, 3 caminhões de combate a incêndio urbano, além de uma unidade de resgate por parte do Corpo de Bombeiros, bem como aí recurso disponibilizado pela Prefeitura de caminhões-pipa, né? Pelo menos 6 caminhões-pipas foram disponibilizados pela Prefeitura Municipal de Patos de Minas para garantir a continuidade da ação de combate, no qual foi adotada uma técnica aqui de combate principalmente indireto, devido à grande presença de fumaça tóxica, né, oriunda aí de material reciclável, que dentre latinhas, pneus, material plástico, tudo isso amontoado, né, e numa progressão de incêndio descontrolada, causou uma espessa camada de fumaça preta e tóxica, e foram utilizados aí equipamentos de proteção respiratória autônomas, né, e foi adotada essa tática de combate indireto por resfriamento, utilizando um jato neblinado, né, por meio dos nossos esguichos, que são especializados para um combate eficaz. Quando os militares chegaram, o incêndio já havia tomado grande parte do depósito. A grande quantidade de materiais recicláveis fez com que as chamas se propagassem rapidamente e atingissem também uma residência vizinha. O trabalho foi concentrado por cerca de 2 horas para impedir que o fogo alcançasse outros imóveis. Esse curto-circuito rapidamente pingou ali um fogo, né, e inflamou ali um amontoado de material reciclável, aparentemente ali de alumínio e latinhas, né, que contém tinta que é altamente inflamável, né, gerando ali uma espessa camada de fumaça preta, né, dificultando o acesso, exigindo o uso de equipamentos de proteção respiratória, que dificulta o combate, torna o combate mais desgastante. Após o controle das chamas, o trabalho continuou com o rescaldo e a avaliação dos danos. As causas do incêndio ainda serão investigadas. As edificações que circundam o imóvel onde fica o material reciclável, foi averiguado que todos esses imóveis são de propriedade do mesmo proprietário, né, que é o dono do armazém de sucata. O imóvel aos fundos do armazém foi atingido, né, em uma casinha onde não havia ninguém, nem havia nada, nenhum material combustível foi atingido. A casa, né, que a gente vê ao lado esquerdo do armazém aqui, foi tomada pela fumaça tóxica, né, inclusive os responsáveis aí atuaram com a mangueira de lavar carro, né, apoiaram aí no resfriamento da parede e possivelmente ajudaram no confinamento desse incêndio, né, na restrição desse fogo ao interior desse estabelecimento, desse armazém. O Corpo de Bombeiros informou hoje que, segundo testemunhas que estavam em um bar localizado próximo ao depósito, foi observado um curto-circuito. O rapaz já falou, inclusive, aí na matéria, né, com estalos e pingos de faíscas de uma fiação em cima do muro entre o depósito e uma casa do lado esquerdo. Segundo essas testemunhas, havia uma escada de alumínio apoiada sobre o muro e tocando a fiação. Essa pode ter sido, inclusive, a causa do incêndio, mas isso vai ser verificado tecnicamente, né, já que de um lado e do outro o proprietário é o mesmo. Agora, o detalhe é o seguinte, a gente precisa trabalhar e conversar, e as autoridades do município devem trabalhar para retirar da cidade
dado ao perigo que certas coisas expõem, né, perante a população, né, expõe o perigo. Então, esse assunto deve ser levado para a mesa, e eu diria que para a mesa da prefeitura, da administração pública. Sabe por quê? Deve ser levado para lá, porque esse pessoal precisa ser retirado da cidade. Que jeito? Não é chegar lá e falar, ó, você está proibido aqui, porque eu vou fazer essa observação aqui, né, da retirada desse pessoal, mas eu quero que entendam bem, né? Quero que eu seja bem entendido disso aí. Esse pessoal da reciclagem, todos eles são extremamente importantes para a cidade. Prestam um serviço à cidade grande demais, né? Ajudam na limpeza urbana, na limpeza da cidade, né? Esse trabalho é impagável. Se é um trabalho assim, por que a prefeita, por que a administração pública não senta na mesa com todo mundo e resolve fazer fora da cidade um parque para todos esse pessoal? Né? Cada um faz o seu barracão, cada um ela arruma o terreno, cada um faz o seu barracão, cada um faz o seu canto fora da cidade, fora do perímetro urbano, para não trazer nenhum risco de incêndio, de contaminação, de poluição, né, da presença de ratos e baratas, escorpiões e etc. Agora, tem que dar a mão para esse pessoal. Qualquer empresa que vier para Patos de Minas tem um benefício do município. E nesse caso aí, a prefeita poderia, devido ao grande serviço que esse pessoal presta para a população, mas tem mazelas também, tem problema, tem, claro, todo mundo tem, sabe, em todo o setor tem problema, mas esse pessoal merece um atendimento diferenciado, né? Nós tínhamos aqui aquele pessoal da reciclagem, não temos mais, né? Não temos mais a associação de catadores e recicladores na cidade de Patos de Minas. Agora, esse pessoal precisa ser olhado dessa maneira. Preciso de arrumar, é preciso resolver esse problema da cidade e o problema deles. E eles não podem também parar. Além de ser o ganha-pão desse pessoal, é um serviço prestado para a população aí que a população não pode abrir mão. É um serviço de utilidade pública que esse pessoal presta aí. Porque se deixar a limpeza só para o poder público, não tiver essa ajuda, provavelmente nós não teríamos uma cidade tão limpa quanto nós temos hoje aqui. Então, esse serviço é um serviço de utilidade pública. Precisa esse pessoal ser ajudado, precisa organizar esse setor. E sem a participação do município, sem a participação da prefeitura, não vão conseguir agilizar isso de maneira nenhuma. Agora é hora do cartão amigo. Está aqui comigo a Gisele. Estou vendo que você está com dinheiro na mão aí, Gisele. Tô. É para mim que você trouxe aí? É, para você sim, né? Para eu fazer só o repasse, isso, né? Tudo bem? Tudo bem, Gui? Prazer. Você é o? Eurípedes. O Eurípedes. Você foi o sortudo que ganhou uma tacada lá do cartão amigo, é isso? Até que enfim, notícia boa, né? Não é? A gente só recebe notícia ruim, essa foi excelente. Não, tem muita notícia boa aí. Não faz assim não, porque você na sua vida deve ter muita notícia boa aí. Com certeza. E devemos agradecer sempre, até as ruins, né, Gisele? Verdade. Quanto que você queria, Gui? Eu queria 1.000. Vamos ver quanto. 500 para ele, 500 para mim. E para mim também. Então, 1.500, Não, eu divido com o seu meu. 250 para cada um. 500 para ele, que já ganhou, já foi divulgado. E, pessoal, R$500 no nosso sorteio do cartão amigo. Muito bem, está aqui na minha mão. Pessoal de casa aí que quer participar também dos nossos sorteios, gente, é bem simples. É só fazer o seu cartão amigo, manter suas mensalidades em dia, que aí você já está participando do sorteio, tá bom?
Aí a gente tem planos aí a partir de R$ 35,00 mensais. Vocês vão ter descontos aí exclusivos, consultas médicas, dentista, exames. Então, vocês aí que têm interesse, mandam uma mensagem lá no meu WhatsApp, tá? 34 998 38 7730 e faça seu cartão. Muito bem. O Eurípedes Fernandes Júnior fez o seu cartão e está ganhando R$500. Quinhentão, Eurípedes. Estou muito feliz, não só pelo prêmio, mas por como a gente é cuidado fazer parte do Cartão Amigo. Eu falei sinceramente. Ajudou muito, não só minha família imediata, né? Sogro, sogra, meu pai, mas também a gente já recomendou para alguns amigos. Os profissionais que lá trabalham são muito bons. E fica acessível, né? É um atendimento diferenciado a um custo acessível, né, Eurípides? Com certeza. Foi um achado muito bom para a gente. E a gente sempre tem recomendado para outros amigos. Funciona muito bem. Inclusive, amanhã eu já tenho uma consulta lá com endócrino. A gente fica muito feliz, tem que cuidar né? do shape, né? De ter clientes como o Eurípides, a gente fica muito feliz. O que você faz? Eu trabalho numa hidrelétrica no município de Lusiânia, Goiás. É mesmo? Mas eu estou no regime misto, home office e presencial. Então eu alterno. Semana passada eu estava presencial, essa semana eu estou de home office. Eu fico indo e voltando. Trabalho lá há 13 anos e há 5 eu retornei para cá na pandemia, né? Que eles abriram esse regime misto e tenho tocado assim os últimos 5 anos. E moro em Presidente, né? Presidente Olegário aqui ao lado. Muito bem, que bacana, Eurípides. Prazer te receber aqui. Prazer é meu. E aqui, ó, R$500, a gente dá devagarzinho assim, entendeu? Muito pelo contrário. Não, a gente tem, eu vou te entregar tudo de uma vez, pra você não achar que eu tô com inveja de você, porque a gente não tem inveja, não. Muito pelo contrário, a gente fica extremamente satisfeito, né, Gisele? Quando a gente entrega um prêmio aqui, porque a gente sabe que as pessoas que vêm aqui merecem, né, e vão levar o dinheiro, e vão levar também o nosso desejo de boa sorte sempre, com o dinheiro e além do dinheiro. Isso aí. Pode ter certeza que eu vou fazer bom uso. Vou adiantar logo 1 ano de pagamento do Cartão Amigo. Olha! Tô brincando, vai pras férias. Pra praia. Obrigado. Deixa eu te contar. Semana que vem, nós temos outro sorteio. Sabe o que é? A gente fez uma cesta pro Dia dos Pais. Amanhã, semana que vem, a gente vai sortear, né, para ver quem que vai ganhar essa cesta aí. Vamos sortear a cesta. Quem sabe o Eurípides já ganha essa cesta aí ele também. Ganha de... Aí, uai. Tem que deixar para nós, Eurípides. Não, ontem eu fiz um sorteio aqui, lá da Casa da Acolhida, né, 5 televisões. Uma mulher ganhou 2. Olha pra você ver. Aí é sorte demais. 2. Isso é possível, ué. O dia que o céu tiver... Hein? Comprando, inclusive, o bilhete de pessoas diferentes. Olha aí que maravilha. Né? Ela só não pode sair na rua o dia que tiver nublado, né? Vai que o raio cai 2 vezes no mesmo lugar. Não é? Um abraço. Obrigada, Gui. Um abraço, doutor. Parabéns, viu? Obrigado, prazer te receber aqui. Um abraço. Olha, uma mulher e uma criança de 8 anos ficaram feridas ontem após uma colisão entre 2 motocicletas na Avenida Marabá. O acidente aconteceu próximo à Santa Casa de Misericórdia. Aquele lugar ali também precisa de benzer, né, rapaz? Traz aqui, põe na tela, pode rodar. De acordo com relatos dos familiares das vítimas, uma mulher seguia de motocicleta pela Avenida Marabá com uma criança de 8 anos na garupa, quando outra motocicleta teria atravessado o canteiro central na altura de um quebra-mola e atingido o veículo. Com o impacto da colisão, a mulher e a criança foram arremessadas ao chão e sofreram ferimentos. Ainda segundo os familiares, o condutor da outra motocicleta deixou o local após a batida, sem prestar assistência. Eles informaram ainda que testemunhas conseguiram anotar a placa do veículo. A gente não sabe como aconteceu, mas ela me ligou, ela mandou um áudio chorando que tinha acontecido um acidente. Logo em seguida, minha prima ligou pro meu pai, depois me retornou para contar onde estava sendo o acidente. Pelo que aparentemente parece que ela está sentindo forte dor na coluna e algumas escorações no braço, tanto ela como o meu menino também, que tem 8 anos de idade. Ele estava na garupa. Ele estava sendo conduzido pela minha esposa e ele na garupa. Muito bem, tá aí. Esse local lá precisa de saber o que é que está provocando tanto acidente ali naquele local, né? De arrumar um artifício aí, né? Aí é um problema para ser resolvido aí pelo secretário de trânsito, né? Para ver se... Porque ali está tendo acidente demais. E olha,
não é o de ontem, dessa semana passada, dessa semana, né, que nós tivemos lá o caso do micro-ônibus, tivemos esse, não são os primeiros não, isso aí já vem de longa data acontecendo ali naquele pedaço da Marabá, acontecendo acidentes ali. Vamos esperar que aconteça alguma coisa ali, aconteça uma intervenção ali para resolver esse problema, né? Você já conferiu a agenda da semana lá do Sindicato dos Produtores Rurais de Patos de Minas? Nesta semana tem programação para todos os públicos. Olha, amanhã, dia 7 de agosto, conhecido também como sexta-feira, tem show da Mariana Fagundes no Parque de Exposições pela primeira vez aqui na região. No sábado, dia 8, depois de amanhã, a programação começa às 13 horas com o tradicional leilão carga fechada, reunindo animais de alta qualidade para cria, recria e engorda. Fechando o sábado, a partir das 16 horas, tem o lançamento do Festival Balaio de Arte e Cultura, com o show gratuito da banda Lagum, na Fazendinha, lá no Parque de Exposições. É isso! No Sindicato dos Produtores Rurais de Patos de Minas, tem leilão, cultura, música e muito mais esperando você. E amanhã lá, Ayandra, me confira aí se eu estou errado ou se eu estou certo. Amanhã não, depois de amanhã, no sábado, tem o leilão carga fechada, é isso? Muito bem, eu disse aí. Então, estou só confirmando, às 13 horas tem o leilão carga fechada também, que é um leilão todo especial, né? Leilão com animais para cria, recria e engorda. Machos e fêmeas de alta qualidade. É o carga fechada que quem faz o investimento no setor da pecuária não pode perder de maneira nenhuma. Ontem eu pedi ao repórter Luiz César para nos mostrar o trânsito na Dona Luísa com a Avenida JK. E é de lá que ele vai participar agora, ao vivo, matando a cobra e mostrando mais uma vez a cobra morta, seu Luiz. Boa tarde para você. Boa tarde para você, Gui. Boa tarde a todos que estão em casa nos acompanhando ao vivo aqui deste local que você me pediu ontem para mostrar o trânsito, a situação como que é aqui. E aqui é onde eu estou neste momento. Rua Dona Luísa, descendo, encontro aqui com a Avenida Arlindo Porto, também da onde está saindo essa ambulância nesse momento, esse carro branco aqui, é a saída da Avenida Arlindo Porto, descida aqui da Rua Dona Luísa, e lá na frente o encontro da Avenida JK, que foi aquilo, né, que você falou ontem, a confusão que é o trânsito aqui no local, devido àquele encontro ali que a gente observa, da avenida daqui, né, da Rua Dona Luísa, com a Avenida JK. Vira uma confusão, os motoristas da Rua Dona Luísa não param, entram ali pela direita e aí acaba se misturando ali com quem está descendo da Avenida JK, como a gente pode observar lá na frente. E como você me pediu ontem, eu vim até aqui, até o local, estou observando o trânsito aqui e realmente é isso. Olha, tem até, Gui, a gente observando aqui, ó, tem até 2 quebra-molas que são o intuito aí de diminuir a velocidade dos motoristas que descem aqui em alta velocidade. Tem os quebra-molas, mas são poucos respeitados os motoristas que passam por ele como se nem existissem esses quebra-molas. São 2 quebra-molas e depois tem essa chegada ali da Avenida JK, onde realmente acaba havendo um conflito de encontro desses veículos. Mas aí, Gui, eu vou falar uma outra situação que tem também na Rua Dona Luísa, que é essa que a gente está vendo na tela agora. Uma placa de pare. Uma placa de pare aí na Rua Dona Luísa. A gente acabou de observar na tela essa placa de pare na Rua Dona Luísa. Mas ela é praticamente inexistente para os motoristas. Porque como a gente pode observar nas imagens também, nenhum motorista para ali, né? Nenhum motorista obedece a essa placa de pare. Nem sequer freia um pouco ali. Principalmente Luiz, se olhar no retrovisor e ver que não está descendo ninguém da Avenida JK, eles passam por ela como se ela nem existisse, Gui. Essa placa que você está dizendo é onde mesmo? Essa placa, ela tá na Rua Dona Luísa. Ela tá na Dona Luísa, lado direito, poste aqui do lado direito da Rua Dona Luísa, Gui.
Daqui não dá para ver a placa, mas ela tem, lá embaixo. A pessoa olhar, observar, onde vai passar esse carro branco ali. Eu vou dar a dica para você, onde tem a placa. Ó, ali tem a placa no poste do lado direito. Você só vê uma pintinha lá, vermelha lá. A imagem aí não deu para captar ali, né? Ah, tem a faixa de imagem. Bom, muito bem. Aí agora você pode falar com tá. Então, aponta pro gato e vê a sardinha. Eu tô mais ou menos assim. Então, ô Luiz, agora tá dando para ver direitinho ali, né, nessas imagens aí, onde está essa placa ali. E a sinalização de solo, Luiz, não sei se você observou aí, a sinalização de solo inexiste, né? Ela não tem. Ela tá bem apagada, ela tá até escrito embaixo, tem a faixa, pare, mas ela tá bem apagada, essa sinalização de pare. Embaixo ela tá muito apagada, mas ela tá praticamente nessa mesma reta aí, dessa placa de pare, a gente tá vendo lá direito aí, ó. Tem o poste, tem a placa de pare, né? E aí tem um encontro com a Avenida JK, mas embaixo mesmo de solo tá bem apagada aí essa sinalização em solo. Ou seja, existe a placa de pare, existe a informação de fiscalização, né? Dessa parada obrigatória para quem está na rua Dona Luísa, para justamente respeitar a preferência que é aí da Avenida JK. Mas como a gente pode observar nessas imagens aí, ó, a qual eu fiz mais cedo, ninguém para. Ninguém para, Gui. E aí ninguém para mesmo, não é uma parada e observar quem está descendo da JK, não. Quem já chega ali antes, né, nesse último quebra-mola que tem, quem já olha pelo retrovisor e vê que não está vindo ninguém na JK ou que está descendo numa distância considerável, não vai parar ali para observar. Já vai observar isso daí, já vai passando direto pela faixa da direita, e é onde que ocasiona aí toda essa confusão aqui na rua Dona Luísa com a Avenida JK, Gui. Pois é, Luiz, o grande problema você registrou aí. Aliás, os dois problemas, que é em relação à sinalização e em relação ao comportamento. Está ao vivo aí, essa imagem que está aí, ó, está ao vivo lá com o Luiz. Você vai ver, o caminhão não vai parar. Você pode observar que ele passa pelo quebra-mola, olha lá, passou pelo quebra-mola, e não vai parar, ele vai seguir viagem e vai embora. Olha lá, tá mostrando o Luiz ali, o negócio aí, agora você tirou olha lá, ninguém para, todo mundo chega, ninguém para, o outro lá mudou de pista, praticamente em cima da moto. Então, olha lá, ó, os carros vão entrando dos dois lados. E olha, normalmente quem vem pela Avenida JK vem em duas pistas. Essa pista se divide, uma pista para a via lateral e outra pista para central. Todo mundo vem pela lateral, raramente tem um que passa pela via central, olha lá. Os carros vão se apertando, vão se acolchando ali, mas ninguém para, não tem preferência. Isso ali precisa de ser arrumado. Isso aí é a iminência de um acidente. Depois que tiver um acidente, que morreu uma pessoa ali, de que tiver vários problemas, aí não precisa lamentar, né? Tem que tomar uma providência agora para que isso aí não aconteça. São gargalos que nós temos no trânsito aqui em Patos de Minas e nós vamos observá-los muito bem. Daí, desse ponto aí, o problema é esse, né, o seu Luiz? Exatamente, Gui. O problema é que você me pediu ontem, a gente está mostrando ao vivo aqui agora, né? Agora, 12h48, a gente mostrando, principalmente esse horário, né, Gui? Considerado um horário de pico, muita gente voltando às vezes do horário de almoço, ou às vezes indo almoçar agora 1h, enfim. Então a gente vê um movimento bem maior aqui nesse local. Agora, Gui, o que eu consegui apurar sobre essa situação aqui? A gente vem observando que Patos de Minas está passando por muitas modificações no trânsito, né? Muitas modificações no trânsito. A gente mostrou essa semana uma modificação no trânsito da Avenida Fátima Porta, direção livre. E em apuração, eu questionei, né? A apuração que eu tive agora há poucas horas, né, atrás aí, eu tive uma apuração sobre essa situação aqui, para a gente poder informar o que vai ser feito, se durante as movimentações de trânsito que está sendo feita na cidade, se aqui é um dos pontos que vai ser modificado. A resposta que eu tive foi a seguinte: aqui vai se manter inicialmente dessa mesma forma,
Até a resposta que eu tive foi a seguinte, ó. Aí temos, de forma bem disposta, a sinalização de pare para quem desce a Rua Dona Luísa, dando prioridade para aqueles que descem pela JK. Continuidade aí do doutor Marculino. A questão é que os usuários não obedecem à sinalização, o que causa essa confusão, embora a preferência é da Avenida JK. A nossa intervenção tem sido na proposta de manutenção e melhoria contínua da sinalização já disposta nesse cruzamento. Ou seja, neste momento não há previsão de mudança nesse trânsito. Ou seja, às vezes quem pensa aí um sinal de trânsito aqui para segurar quem está na Dona Luísa, uma nova situação, uma modificação ali para tentar fechar mais e dar mais preferência a quem está na JK, a informação que eu consegui é de que essas intervenções estão mantidas. O que pode acontecer, uma melhoria no quebra-mola, né, ele maior, para diminuir a velocidade de quem desce aqui na Rua Dona Luísa, nos dois quebra-molas, e aí fazer com que os motoristas tenham essa diminuição da velocidade aqui, e aí sigam, né, possam seguir aí, dar mais preferência para quem está pela JK, uma melhoria de sinalização naquela placa de pare. Pode ser isso que aconteça, mas mudanças mais drásticas nesse local. Neste momento, não há previsão desse tipo de mudança, Gui. Que não mude, mas que sinalize melhor, né? Porque isso ali é um ponto crítico no trânsito aqui em Patos de Minas. Então, e pinte lá, que não deixe desaparecer o sinal horizontal, né? E conserve lá o sinal vertical como está lá na placa, lá no poste. Uma placa no poste às vezes não basta, né? O brasileiro, isso já está tecnicamente confirmado, que ele observa muito a sinalização de solo, a sinalização horizontal. Então vamos... não vai mudar? Beleza, então pelo menos mantenha a sinalização ali com uma eficácia. Agora, é preciso mexer nesse trânsito aí, porque o trânsito da Dona Luísa, você está observando aí, ele tem aumentado e muito. O trânsito que vem da Arlindo Porto e o que vem do centro da cidade para cá, estão usando muito ainda a Dr. Marculino, mas já está migrando esse trânsito para Dona Luísa, que tem menos sinal, menos semáforo, tem menos interrupção, né, do que na Dr. Marculino. Então é preciso tratar essa rua hoje como importante, a Rua Dona Luísa. Já foi a entrada de Patos de Minas, vindo dessa região sul aí, entrava-se pela Rua Dona Luísa. Então, é preciso olhar isso aí. Um outro assunto, seu Luiz, que eu vou te pontuar com você também, para a gente continuar mexendo e mostrando o trânsito aqui em Patos de Minas, é a Rua 5 de Maio. O que tem de reclamação, o que tem chegado de reclamação para mim a respeito da 5 de Maio, da mudança do trânsito na 5 de Maio, que antes descia, agora só sobe, está dando congestionamento, horário de pico ali dá congestionamento. Então a gente vai observar isso aí, eu te peço para você observar, ver se consegue captar algumas imagens aí, né? E a fala dos usuários aí para a gente trazer aqui no nosso programa a respeito dessa situação da 5 de Maio no cruzamento com a Avenida Fátima Porto. Combinado, meu garoto? Combinado, Gui. Mais uma anotada por aqui. A gente vai atrás dessa situação e mostrar aqui ao vivo como que é, né, essa situação também do trânsito aí da 5 de Maio, Gui. Muito bem. Isso aí, olha, nós temos aqui uma centena de reclamações, né? Uma centena de reclamações a respeito do trânsito. Vale lembrar, viu, Luiz? Só quero fazer um parêntese aqui, que existem algumas reclamações a respeito do trânsito em Patos de Minas. Porque mudou de direção à rua, porque a minha rua agora é só mão, antes era mão e contramão, agora eu tenho que dar uma volta no quarteirão. Essas mudanças que estão acontecendo no trânsito em Patos de Minas estão previstas naquele projeto, disse aqui o secretário, né? Estão previstos naquela mudança feita no projeto Jaime Lerner, que é o escritório que mais trabalha na questão de mobilidade
do trânsito no Brasil. Então, está previsto lá naquele projeto que a gente chorou tanto para ser colocado em prática. Como, pelo jeito, por falta de dinheiro, é praticamente impossível colocar isso aí de uma vez, eles estão colocando paulatinamente, mas que mudem. Vai mudar devagar, mas que mude, né? Que melhore o trânsito aqui em Patos de Minas. Te aguardo na próxima aí, Luiz. Obrigado por enquanto. Muito bem, agora é hora de falar da Óticas Diniz. Tudo bem, Laísa? Tudo bem, Gui? Tudo certinho? Tudo certo, graças a Deus. Sem nenhum problema? Só solução. Isso. Então, chama lá. Danilo, chega o rei. O aniversário Óticas Diniz chegou! Esse dá gosto de ver e de se presentear. Compre a armação e ganhe as lentes. Viu só? Você ganha as lentes de presente. Venha comemorar e aproveite! Aniversário Óticas Diniz, pra ver você feliz. Boa tarde, pessoal de casa. Hoje eu trouxe para vocês um estilo de óculos que está super em alta. O pessoal tem buscado muito, que é o Ray-Ban Meta. Gente, esse modelinho aqui é um modelo com total tecnologia. Então, para você que precisa de um estilo de óculos super funcional, essa daqui é uma ótima opção. Vou começar apresentando para vocês esse modelinho aqui, que é o Skyler, e ele vem com as lentes Transition, que eu sei que vocês gostam muito desse estilo de lente. Por quê? Em relação a ser funcional, é um estilo de lente que ela fica clarinha no ambiente interno, mas quando você sai, né, você tá na área externa, ele vai escurecer. Por quê? Ele é ativado com raio ultravioleta, então a lente vai escurecer. A funcionalidade em si desse modelo de óculos, gente, eu vou colocar para vocês verem o tratamento enquanto eu vou contando sobre ele, tá? O óculos Ray-Ban Meta, gente, ele foi desenvolvido justamente para trazer a funcionalidade mesmo que eu tô falando para vocês. Então aqui vocês vão conseguir ver que ele está escurecendo ao sol. E o que ele faz? Você vai conectar o óculos ao seu telefone e você consegue atender chamadas, né, receber ligação com o Ray-Ban Meta. Você consegue filmar, né, tudo que você está vendo, você consegue também tirar fotos, você consegue perguntar para ele qual temperatura que está fazendo, ouvir uma música, tudo isso o óculos vai respondendo. Ele tem o alto-falante aqui nas hastes, a câmera dele vem aqui bem na frente, então ele traz toda essa funcionalidade para você aí no dia a dia. Então você que precisa de algo que vai proporcionar tudo isso que eu falei para vocês, essa daqui é uma opção muito bacana. Esse é o modelo Skyler, como eu falei para vocês, ele é um modelinho mais feminino, que ele tem o gatinho, né, puxa mais aqui o olhar. Vocês vão reparar que a lente ela já vai começar a clarear, porque esse tratamento Transition ele vai clareando. E esse modelinho aqui é um outro modelinho que a gente vende muito, que ele também é do Ray-Ban Meta, porém na versão Wayfair, que ele é um modelinho mais quadradinho, mais tradicional. Quem gosta de Ray-Ban já conhece muito o modelo Wayfair tradicional, mas ele tem agora na versão Meta. Esse daqui ele é todo de sol, então a lente ela vai ficar em todo momento escura, mas existe a versão também de sol polarizado para você, viu, gente? Então, esses são alguns dos modelos que a gente tem disponível para você lá nessa versão Meta. Para você que quer conhecer um pouco mais sobre esse estilo de óculos, pode mandar uma mensagem nesse WhatsApp que aparece aqui para vocês, que é o 349-8442-4746, que eu vou explicar tudo para vocês também lá como funciona, mas você indo até a loja, você vai ter a experiência de experimentar. Olha aqui, gente, como que a lente já tá clarinha, como que ela fica bem bacana. Vocês vão reparar bem aí no estilo da lente, que ela já clareou bastante e quando sair no sol ela vai escurecer de novo. Então, gente, vai lá na loja, que eu vou mostrar para vocês, vocês vão experimentar, vai entender como que funciona melhor esse estilo de óculos, tá? E qualquer dúvida, não deixa de mandar mensagem pra gente no WhatsApp, não, tá? Então, aqui em Patos de Minas, eu vou estar esperando vocês na rua Major Gotti, número 894, e tem também na loja de patrocínio, na Avenida Rui Barbosa, número 173. E chega lá na loja, viu, gente? Fala que foi pelo programa do Gui, que a gente vai fazer um desconto bacana para vocês. E ainda vou mandar um abraço especial aqui. E hoje os abraços vai para dona Ana Maria de Menezes, do bairro Planalto, e para o seu Sebastião Aguiar, do bairro Jardim Panorâmico. Sempre um prazer receber vocês lá na loja. E você que ainda não foi, para de perder tempo, que eu tô esperando vocês lá também, viu? Abraço para você também, Gui. Ô, Laísa, eu estou vendo você falar desse negócio aqui.
Isso aqui me dá medo, sabia? Por quê? Pelo amor de Deus. Eu te falei que hoje era só solução, nada de medo aí, viu? Isso aqui me dá medo. Onde nós vamos parar? Ai, tecnologia. A gente sempre fala sobre aqui, isso, né? Ele toca música, Toca mais música. Você atende ligação. Atende ligação É, no a hora que você celular. quiser ligar pro pessoal, você fala, hey, Meta, ligar pra fulano. Ele vai ligar. Aí você vai atender sem precisar ficar pegando telefone. Então é praticidade mesmo. Assa bolo, frita bife. Não, mas você pode gravar um tutorial seu, Não fazendo um bolo, Pelo amor fazendo de Deus. seu bife. E olha, isso aqui, pelo jeito que entra, não é um óculos barato como aqueles que a gente mostra aqui todo dia, a gente tem que falar isso. Mas Sim. é o seguinte, a condição que te dá a Óticas Diniz para você comprar, você tem total condição de comprar um óculos desse lá. E o bacana dele é que ele vem, Gui, ó, todo lacrado, igual um telefone mesmo, por ser algo mais tecnológico, né? Mas é igual eu falei, vocês indo lá na loja, eu vou mostrar tudo para vocês, explicar direitinho, porque, assim, é realmente oportunidade aí para vocês, viu? Abraço, Laísa. Obrigada, Gui. Um motorista de 65 anos ficou ferido ontem após atingir a traseira de um caminhão na BR-365 em Patos de Minas. O carro seguia pela rodovia quando, por motivos que ainda serão esclarecidos, atingiu a traseira do caminhão. O caminhão trafegava no mesmo sentido. Com o impacto, o motorista sofreu ferimentos e foi atendido pelo SAMU. Em seguida, ele foi encaminhado ao Hospital Regional Antônio Dias para avaliação médica. O condutor do caminhão não se feriu. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para registrar a ocorrência e, claro, controlar o trânsito. E o acidente anterior provocou outro acidente também ontem à noite. Um caminhão carregado com sofás tombou. Segundo o condutor, ele havia saído de Votuporanga, em São Paulo, com destino à Bahia. Ao chegar no trecho, encontrou a pista principal da rodovia interditada pela Polícia Rodoviária Federal, em razão desse outro acidente que a gente falou. E ao tentar acessar a via marginal, o caminhão subiu no canteiro central, que separa as pistas, e tombou para o lado direito. O motorista, que não se feriu, relatou que a falta de sinalização adequada para indicar o desvio pode ter contribuído para o acidente. Ele permaneceu no local e acionou a empresa responsável pela remoção do veículo. A Polícia Rodoviária Federal sinalizou a área e interditou temporariamente o acesso à via marginal para garantir a segurança dos motoristas. Estava na 365, né? O caminhão estava na 365, o trânsito impedido logo na frente, naquela pista. Quando ele chegou, ele percebeu a saída da 365, próximo ao trevo da Pipoca, né? Aquele viaduto ali. Antes do posto Patão, tem uma saída, que é uma saída para quem vai acessar a pista pela 354, ou 352, como queira, para ir para Lagoa Formosa, Carmo do Paranaíba, São Gotardo, 262 e até Belo Horizonte, se quiser. Então, ali naquele local, ele saiu e acabou tombando, né? Saindo da pista e tombando. Ali é realmente meio complicado. Olha, neste mês dos pais, eu quero deixar um convite especial. Pai é aquele que protege, orienta, trabalha, enfrenta desafios e faz de tudo para cuidar da família. Mas, no meio da correria, muitas vezes acaba deixando a própria saúde para depois. A verdade é que quem cuida de todo mundo também merece ser cuidado. Que tal aproveitar este mês para incentivar o seu pai, seu avô ou aquela pessoa que sempre esteve ao seu lado a colocar os exames em dia? Mais do que um compromisso com a saúde, esse é o gesto de carinho, atenção e gratidão. Porque cuidar também é uma forma de agradecer por tudo que eles fazem todos os dias. Você pode entrar em contato aí pelo WhatsApp que está na tela, pelo telefone também que está aí na tela da sua televisão e falar diretamente com uma unidade lá do Unilab, tá? E você pode também
procurar aí a unidade mais próxima de você. Unilab, o nosso laboratório. Vamos falar de política, né? Então vem para cá comigo. O Republicanos de Minas Gerais registrou uma ata da Executiva Estadual que prevê candidaturas próprias para o governo de Minas, vice-governadoria e o Senado. Embora, conforme a intenção da legenda de disputar a eleição majoritária com nomes próprios, o documento não define quem serão os candidatos. Líder nas pesquisas de intenção de votos ao governo de Minas, o senador Cleitinho, que problemada que dá esse Cleitinho, Cleitinho Azevedo, ainda não conseguiu resolver o impasse com os republicanos. Nesta quinta-feira, o presidente nacional do partido, Marcos Pereira, informou ao jornal O Tempo que o ex-presidente da Associação Mineira dos Municípios, Luiz Eduardo Falcão, ex-prefeito de Patos de Minas, deverá ser o candidato ao governo de Minas Gerais. Falcão era cotado para ser vice na chapa de Cleitinho, que ainda irá insistir nessa disputa. O Cleitinho está movimentando mundos e fundos, né, para ver se consegue ainda ser candidato pelo Republicanos ao governo do estado de Minas Gerais. Agora, o Partido Social Democrata, o Democrático, o PSD, oficializou ontem a coligação que vai apoiar a candidatura de Matheus Simões ao governo de Minas Gerais nas eleições deste ano. Anunciou o bancário Danilo de Castro, do União Brasil, como vice nessa chapa. A sigla também confirmou Marcelo Aro, do PP, Carlos Viana, do PSD, e Marco Antônio Costa, conhecido como Superman. Ele é do Partido Novo. Esses serão 3 candidatos isolados ao Senado. A aliança para o Executivo Estadual será formada pelo PSD, pela Federação União Brasil e o PP, né, que é a chamada União Progressista, União Brasil e PP, pelo Partido Novo, que é o do Superman, pela federação entre PRD e Solidariedade e pelo Avante, para a disputa ao Senado. No entanto, não haverá coligação. Cada grupo lançará o seu próprio candidato. Aí, no caso do Aro, ele sai pela federação, né? União Brasil e PP. A confirmação do nome de Marcelo Aro para o Senado corre após um período de atritos dentro da própria base governista. Ex-chefe da Casa Civil, Aro foi alvo de críticas do próprio governador Matheus Simões e do Romeu Zema, que chegou a tratar a articulação da candidatura dele ao governo do Estado como traição. Com a decisão dos partidos que apoiam Simões ao governo, seguirão caminhos diferentes na eleição para o Senado, apresentando 3 candidaturas distintas, como eu já disse, na disputa pelas vagas mineiras. São 2 vagas esse ano que estão sendo disputadas aqui no estado de Minas Gerais, né? Então, essa confusão danada ainda continua, né? O PP do Marcelo Aro, né, bateu o pé, quis inclusive lançar o Marcelo Aro. O Marcelo Aro fez articulações para que ele fosse candidato no vácuo do Cleitinho, mas não deu certo. Os partidos tinham que tomar essa posição. PL lança o candidato aqui, o Flávio Roscoe, que é ex-presidente da FIENG, né, lança como candidato solo, né, não se sabe ainda, não declinaram os outros partidos que irão apoiar, mas deve ser muito menos partidos do que tem divulgado aí o Matheus Simões, nesse grupo de apoio, nessa frente
que foi chamada, inclusive, pelo Marcelo Aro como frente ampla para disputar o governo do estado de Minas Gerais. Então, agora nós vamos aguardar para ver essas movimentações, porque de hoje até o dia 15 ainda tem muita água para passar debaixo da ponte. O candidato que vai dar palanque para o Flávio Bolsonaro aqui no estado de Minas Gerais é o Flávio Roscoe. Os outros vão independentes, né? Pode ser até que algum outro partido dessa frente ampla, algum outro partido da direita mineira queira abraçar também a candidatura do Flávio Bolsonaro à presidência da República. Verdade é que nós temos da direita 3 candidatos firmados na direita, né, ou 3 possíveis candidaturas da direita, uma de centro que é do Gabriel, do MDB, e nós temos 2 da esquerda, que é do Patrus Ananias, do PT, né, e também do Alexandre Calil, que é do PDT, uma linha também mais à esquerda. Daqui para frente, as coisas vão se afunilando e vão definindo. Em relação a essa questão da candidatura dos republicanos, negócio meio complicado. Eles já estão pensando, inclusive, judicializar essa não abertura no partido, esse impedimento do Partido Republicanos do senador Cleitinho sair candidato ao governo de Minas Gerais. Então, aí, esse assunto pode ir definitivamente para a Justiça, dos 2 lados. Se não definirem o Cleitinho como candidato, ele pode entrar na Justiça contra o próprio partido. Se definirem o Cleitinho como candidato, extemporaneamente, depois das eleições, depois das convenções, depois do prazo dado pela Justiça Eleitoral, os outros partidos também podem entrar na Justiça judicializando essa questão, tentando impedir aí a candidatura do Cleitinho, que continua líder nas pesquisas, apesar de todo esse vai e vem, de todas as bobagens ditas, né, em rede social e também nas televisões e nas rádios, ainda continua como líder na preferência do eleitor no estado de Minas Gerais. A gente aguardar para ver, porque esse assunto não acabou não, viu? Muito pelo contrário, está fervendo lá em Belo Horizonte. Agora é hora de falar da Propé Calçados. Está aqui comigo meu amigo Jefferson. Beleza? Tudo bem, Jefferson? Ótimo. Tudo certinho? Graças a Deus. Alguma coisa boa aí? Você tem muitas, todo dia. Pro Dia dos Pais. Pro Dia dos Pais, então, tá chegando. Aí. Vamos lá. Boa tarde, Gui, boa tarde, pessoal de casa. Dia dos Pais chegando. Se você ainda não comprou o seu presente, não conseguiu escolher o presente para o seu paizão, na Propé Calçados tem muitas opções. Vamos começar com a linha de sapatênis masculino em couro da marca Pegada. Olha que lindo, que luxo desse sapatênis, que sapatênis diferenciado, moderno. Tem zíper lateral e cadastro elástico para o seu pai calçar com tranquilidade, com conforto. Temos esse e vários outros modelos. Temos também a linha de tênis esportivo, esse da Olympus, o Challenger 6, um tênis super leve, olha o amortecimento. Seu pai vai amar esse presente nessa data tão especial que é dia domingo, né? Dia dos Pais. Olha que lindo, trabalhado no preto com verde, um tênis super leve e confortável para o seu pai treinar, para o seu pai correr, passear, para ele fazer tudo no seu dia a dia. Temos também para o pai que não gosta de sapatênis nem tênis, temos a linha de mocassim em couro legítimo e também forrado em couro, uma palmilha super macia. Olha que mocassim, né? Ou sapatilha, como algumas pessoas falam, estiloso. Temos no tabaco, temos no preto, também no branco off, diferenciado. Temos também uma linha de chinelo da Cartago, esse, né, trabalhado no bege com preto em detalhe laranja. Olha que lindo. Um chinelo confortável. E esse chinelo, pessoal, pode lavar que seca rapidamente. Lindo. Esse e várias outras cores. E chinelo também temos da Ferracini, um chinelo diferenciado em couro. Olha o detalhe do Ferracini aqui na lateral. Um chinelo com a palmilha macia. Diferenciado, um presente diferenciado para o seu pai. Seu pai merece um presente de qualidade. Um chinelo Ferracini. Temos também a linha de acessórios. Vamos começar aqui. Cintos a partir de R$ 54,90. Esse no marrom, mas temos várias outras cores. Temos no preto também. Uma fivela mais casual.
detalhado, esse com 2 costuras no meio aqui, dando aquele detalhe no cinto. Cintos a partir de R$ 54,90. Temos também aqui relógios. Esse da Tecnos. Esse é um kit, um relógio que vem com mais uma pulseira, né, para você trocar essa pulseira de couro. Ele já vem com a pulseira metálica. Olha que luxo, um ótimo presente também para o Dia dos Pais. Temos esse relógio e várias outras opções que acabaram de chegar justamente para o Dia dos Pais. Temos também carteiras em couro. Temos várias cores lá, temos no marrom, temos no preto. Carteira de couro legítimo, com porta-documentos, porta-cartão. É um ótimo presente também, bem procurado, essa opção para o Dia dos Pais. Vamos falar agora de roupas esportivas. Seu pai torce para o Timão, torce para o Galo. Lá na Propé Calçados temos essa e várias outras camisas diferenciadas para você. Essa é uma coleção do Atlético, uma camisa linda, perfeita para o seu pai que torce para ele. Temos também a camisa do Cruzeiro. Lembrando que temos do Flamengo, temos do Corinthians, temos do Palmeiras, temos do Santos, do São Paulo, temos vários outros times. Então, se seu pai torce para algum desses times e você quer presentear com camisa de time, lá você encontra do P ao G1. Temos também cuecas da Lupo. É uma ótima opção de presente também. Lupo original, cueca boxer. Temos todos os tamanhos do P ao GG. E temos também linha da Mizuno que chegou especialmente para o Dia dos Pais. Uma camisa da Mizuno original, R$ 99,90 ou 5 vezes R$ 19,90. Temos branca, preta, cinza, várias outras cores lá. 5 de R$ 19,90, R$ 99,50. E temos bermudas da Mizuno original também, R$ 129,90, 5 de R$ 25,90. Temos em várias outras cores, no branco, no preto, no cinza, no verde. Várias opções para presentear o seu paizão nesse domingo. Não deixe de passar na Propé Calçados. Gui, é tanta coisa que eu não consigo trazer tudo, mas hoje deu para mostrar um pouco do que o pessoal pode comprar na Propé Calçados para o Dia dos Pais. Ótimos presentes e boas condições. 3 endereços. Estamos na Rua dos Caetés, 859 no Bairro Alvorada, Avenida Brasil, 1329 no Bairro Brasil e Rua Padre Caldeira, 190, próximo ao Mercado Municipal. Reforçando, se você não tem tempo de comprar um presente para o seu pai, a Propé Calçados entrega na sua casa, no seu trabalho ou em qualquer lugar de Patos de Minas e não cobramos taxa de entrega e parcelamos em até 5 vezes no crediário e também nos cartões. Não deixe para a última hora, visite uma das 3 lojas Propé Calçados e garanta o melhor presente para o seu paizão. Valeu, Gui. Um abraço para você. Abraço. Até mais. Até mais. Boas coisas você trouxe. Ótimas. Hoje. Bons presentes hoje, hein? Valeu. Será julgado amanhã o homem acusado de matar o motociclista Pedro Henrique Luiz Rodrigues, de 29 anos, que morreu após ser atingido por um carro no dia 13 de janeiro deste ano, lá na Avenida JK. E eu volto ao vivo aqui com o repórter Luiz César. Você dá um jeitinho aí, viu, Luiz César? É só te anunciar, você está com um problema muito sério de pecado. Você precisa de dar rezar mais, né? Porque eu chamo ele, craquela, a internet craquela. Você de novo, seu Luiz. Pode deixar, Gui. Eu vou providenciar, rezar ainda mais do que eu já rezo, faço as minhas orações todos os dias. Contra tudo e contra todas, e a internet, a gente vai passar essa informação aqui, referente a esse caso, nesse julgamento que vai acontecer amanhã. Um julgamento que, inclusive, está como segredo de justiça, mas, claro, a gente vai fazendo as nossas apurações e conseguimos descobrir que é referente a esse caso, né? Que inicialmente era um atropelamento, era uma briga de trânsito, depois com as investigações aí se tornou como situação de homicídio. E até mesmo nesse local ao qual a gente está aqui, foi aonde começou toda a confusão, Gui, que foi levantado aí, né, pelo delegado de crimes contra a vida, Luiz Mauro Sampaio, à época, a investigação, tudo que foi feito, se deu nessa região ao qual a gente está da Avenida JK, juntamente, começando aqui, passando ali pelaquela entrada do bairro Jardim Paulistano e aí continuando pela Avenida JK, aonde teria começado a confusão entre o suspeito e a vítima, né, que é onde aconteceu a vítima que estava aí na moto, a vítima, segundo eu estou falando, viu, Luiz? Não dá. Procura um outro local aí para você falar aqui conosco aí. Essa notícia é uma notícia importante, né? Mas será que vai dar para perseguir aí?
Ô Luiz, começa de novo, vamos lá. Conta 1, 2, 3 aí, igual você faz na gravação, mas você tá ao vivo. Conta 1, 2, 3 aí e começa de novo. Tudo de novo pra gente contar a história sem solução de continuidade. Vamos de novo então, aqui a gente contando a história desse julgamento que vai acontecer no Fórum Olímpio Borges amanhã, né, a partir das 9 horas da manhã, e referente a esse caso que virou um homicídio aqui em Patos de Minas. Aconteceu esse ano, em janeiro deste ano, uma briga de trânsito que virou homicídio, né? Foi uma briga que começou logo após onde a gente está aqui na Avenida JK, né? Aí começou essa briga de trânsito, ela começou aqui e terminou aonde aconteceu o acidente, que foi a cerca de uns 5 quilômetros para frente aqui da onde a gente está. O que teria acontecido, Gui, nesse fato à época, né, e que depois virou homicídio? O suspeito teria confessado que jogou o carro de forma proposital contra o motociclista após ter sido fechado pelo motociclista e inclusive ter essa briga de trânsito contra ele. Então lá na frente resolveu jogar aí o carro contra o motociclista. Essa ação a qual ele fez aí, a gente está com as imagens, né, da época em que ele foi preso, o suspeito, foi o suficiente para que o motociclista caísse, perdesse o controle da moto, caísse, batesse a cabeça e morresse, né? E por isso, então, após as investigações que foram feitas, foi constatado aí que foi feito aí como um homicídio, né? Já que ele assumiu o risco, ele informou que teria jogado o carro de propósito contra o motociclista. E então, depois disso tudo, passado a gente tá vendo aí, a imagem de câmera de segurança mostra o momento em que ele joga o carro, ó. Ele jogou o carro, o motociclista caiu, bateu a cabeça aí na Avenida JK e acabou morrendo. O motorista informou isso de propósito. Inclusive amanhã está sendo marcado manifestações aí no Fórum Olímpio Borges, né? Enfim, nesse julgamento e tudo, a gente vai acompanhar todas essas manifestações aí que vitimou então Pedro Henrique Luiz Rodrigues, de 29 anos, nesse caso aí que aconteceu em janeiro deste ano e a qual o motorista, né, aconteceu aí em 13 de janeiro de 2026 e o suspeito confessou que jogou o carro de propósito depois de uma briga de trânsito, né? Então, amanhã acontece o julgamento referente a esse caso que virou um homicídio aqui em Patos de Minas. E numa situação dessa aí, com imagens, né, gravadas aí, hoje, isso aí mostra a importância dessas câmeras de vigilância aí, né? E o réu, confesso, o caboclo tá danado. Ele vai passar maus bocados nesse julgamento de hoje. E você volta a qualquer momento aí para trazer mais informações aqui. Luiz, obrigado por enquanto. Quero falar para você da Rede Queiroz de Melo de Postos de Combustíveis, onde você encontra um combustível de primeiríssima qualidade, garantido pelo proprietário do posto. Combustível com nota fiscal, com origem definida, você não precisa temer absolutamente nada, né? E o combustível limpo, além de tudo. Além de um bom atendimento, tem também sempre promoções para facilitar mais a sua vida e ajudar você a fazer economia. Posto Água Limpa fica na Major Gotti, ali pertinho do antigo Balão da Vox. O Posto Quem fica na Ponto Chique 224, Vila Garcia, e o Terra Nova fica na Avenida JK, número 700, entrada para o bairro Jardim Paulistano. Rede Queiroz de Melo de Postos de Combustíveis, onde o seu veículo é bem tratado e você é bem atendido. Muito bem, agora é hora do quadro Nosso Consultório. Pode rodar. Muito bem, aqui comigo hoje a doutora Stephanie Gonçalves Braga, que é gastroenterologista. É Stephanie ou Stephanie? Stephanie. Tudo bem com a senhora, doutora? Tudo bem, prazer boa tarde. recebê-la aqui. Prazer é todo meu. Muito bem. Só fazer um adendo, ainda não sou gastroenterologista. Sim. Sou médica generalista e estou atendendo na área de gastroenterologia. Muito bem. Tá. Mas sabe de todo o assunto e isso é que é o interessante, a senhora trazer algumas informações aqui para a gente mostrar. Eu sempre falo, sabe, doutora, que o maior problema nosso, e aliás eu criei 2 quadros aqui no nosso programa para atender esse tipo de deficiência que a
a sociedade tem, nós temos, nós seres humanos temos, que é a questão da informação. Um no quadro na questão do direito e outro na questão da saúde, que às vezes é muito mistificada, né? E às vezes a pessoa precisa de uma informação, não sabe que tem um problema e não sabe que precisa procurar um médico rapidamente, né? Principalmente nas questões intestinais. Estou certo ou estou errado? Com certeza. Muita gente, às vezes, tem alguns sintomas, né, intestinais e pensam, isso aqui vai passar, não é nada. Mas assim, gente, se for algo persistente sobre a parte intestinal, não só intestino, né, todo gastrointestinal, é sempre importante buscar avaliação médica, Gui. Doutora, vamos fazer o seguinte, para ficar mais fácil hoje aqui para a gente, vamos eleger, a senhora vai eleger 5 problemas nessa área aí. Eu sei que tem muito mais do que isso, né? Mas eleja os 5 principais problemas para a gente falar aqui e depois a senhora volta para a gente falar do restante, que são muitos, eu tenho certeza disso. Mas quais são os principais que a senhora, de cara, fala, esses problemas aqui nós temos que procurar o médico e temos que fazer alguma coisa, tem que ter acompanhamento e tratamento? Primeiro. Sim, primeiro, um paciente que está com sangramento nas fezes, né? É sempre bom buscar avaliação médica. Perda de peso inexplicável, aquela dor abdominal, estufamento abdominal muito persistente também, né? E também, o principal de todos, a alteração no hábito intestinal, né? Tanto a diarreia como a constipação. Se o hábito intestinal está variando muito, é sempre bom buscar avaliação médica para a gente ter o diagnóstico mais precoce, né, para entrar com tratamento. Bom, esse primeiro problema aí. A pessoa tem que olhar as fezes, tem que estar atento a isso aí. Sim. Se não tiver, a pessoa que é muito regular, aliás, é bom ter o intestino bem reguladinho, doutor, ou não? Não necessariamente, isso é uma dúvida de muita gente, Gui, não necessariamente o paciente ele tem que evacuar todos os dias, né? Isso varia muito o padrão de pessoa para pessoa, de paciente para paciente, né? Então, tem paciente que evacua até 3 vezes ao dia, né? Outros já evacuam de 2 a 3 vezes na semana, né? Então, isso aí varia muito de paciente para paciente, né? E o importante é que não tenha dor, né? Esforço evacuatório, na hora que vai evacuar, tem que ter muito esforço. Dor abdominal ou aquela sensação que não está esvaziando por completo. Tudo isso são sinais de alarme, né, que a gente precisa buscar. O que pode ser aí quando a pessoa, por exemplo, tem problema com sangue nas fezes, dificuldade para evacuar? Que tipo de problema pode ser esse, doutora? Então, o sangramento nas fezes, ele nem sempre diz que é algo maligno, né? Nem sempre é câncer. A gente pode falar abertamente aqui, isso, né? Nem sempre é um câncer coloretal, né? Na maioria das vezes, Gui, o sangramento nas fezes, ele pode ser mais algo benigno. Então, uma hemorroida, né? Uma fissura anal, que é o plicoma anal. Na maioria das vezes são esses problemas. Mas, assim, sempre bom lembrar que a gente também tem o câncer coloretal que causa sangramento nas fezes, né? Tem que estar atento a isso, né? Sim, com certeza. Periodicamente fazer. A partir de que idade que a pessoa precisa ter cuidados com isso? Ou é desde sempre? Então, as diretrizes antigas recomendavam a partir de 50 anos de idade. Porém, atualmente, as novas diretrizes, elas recomendam que o paciente a partir de 45 anos de idade, né, aquele paciente que não tem risco, né, então aquele paciente de risco habitual, é desejável que ele faça a partir de 45. Já aqueles pacientes que têm o maior risco, né, então aquele paciente que tem um histórico familiar, por exemplo, de um câncer coloretal, aí esses a gente já tem que iniciar o rastreio já mais precocemente, mas tudo isso depende da avaliação médica. A dificuldade para evacuar também é um problema que pode ser uma obstrução, uma coisa assim, doutor? Sim, com certeza. A dificuldade para evacuar é muito importante procurar avaliação médica, porque quer dizer que está tendo alguma coisa ali, né? Pode ser que seja uma obstrução, ou pode ser que seja até mesmo alguma doença inflamatória intestinal, né?
A doença inflamatória, normalmente, ela vem acompanhada de uns outros sintomas que é bom contar para o médico, né? Às vezes dá febre, dá coisa que uma infecção normalmente provoca, né? E aí é bom correr para o médico, né? Com certeza. Doença inflamatória intestinal está sendo uma das doenças assim, mais frequentes, né, da população hoje em dia. E é uma doença que vai ficar, infelizmente, com o paciente para a vida toda, né? Então, assim, é sempre bom aquele paciente que está sentindo esses sintomas que eu falei, esses sinais de alarme, né? Que é a perda de peso, dor abdominal, alteração no hábito intestinal, sempre bom procurar, né, avaliação médica para a gente diagnosticar precocemente e tratar. Eu lembro de uma matéria que fizeram com a Preta Gil, que deu um câncer no colo retal. E foi um câncer bastante agressivo, o câncer dela. Ela foi até para fora do Brasil para fazer tratamento e, infelizmente, não adiantou. E ela falava assim que olhava as fezes, era em forma de fita e ela ria. Esse é um problema sério que a pessoa tem que observar, né? O formato das fezes, doutor. Com certeza. A gente tem até uma escala que, em todas as consultas, a gente tem que mostrar a escalinha para o paciente. Eu falo que é até engraçado, a gente abre a escala lá dos formatos das fezes e fala, qual que são as fezes? É até engraçado, mas assim, todas as consultas a gente tem que perguntar como que está o formato das fezes. Essa escala chama escala de Bristol. E que formato é o saudável? O saudável é igual eu expliquei, Gui. O saudável é que o paciente ele não tem aquele esforço, né, para evacuar, não tenha sangramento nas fezes, né, e não fica com aquela sensação de esvaziamento. Então, assim, varia muito de indivíduo para indivíduo, né, igual eu expliquei. Tem aqueles pacientes que evacuam 3 vezes ao dia, outros já que tem as fezes um pouco mais constipado, né, mas assim, o ideal é que não saia aquelas fezes mais de bolinha, né, e também não tenha muita diarreia também, tudo líquido. Isso tudo tem que procurar avaliação médica. Muito bem. Aí, então, são sintomas que você deve procurar o médico. É isso que a gente está mostrando aqui para você, que a doutora está mostrando aqui para você, né, sintomas. Segundo problema que a senhora elege aqui, doutora. Segundo probleminha, acho que a SIBO, que é a síndrome do supercrescimento bacteriano intestinal. Muito frequente também na população hoje em dia. Pois é, doutor, esse é um negócio que, assim, até bem pouco tempo nem se falava a respeito disso, né? Sim. Da colônia de bactérias que todo mundo tem no intestino. Uhum. Pode ter um desequilíbrio nisso aí, doutor? Com certeza. A SIBO é esse desequilíbrio, né? A gente sabe que o intestino, igual eu expliquei mais cedo, não é responsável somente pela digestão e absorção de nutrientes, né? Mas ele também tem aquela microbiota intestinal que é responsável pelo sistema imunológico, né? Então, assim, quando tem um desequilíbrio ali na flora, vai causar a SIBO. Então, aquelas bactérias que são do intestino grosso, né, vão passar para o intestino delgado e vai toda aquela colonizar ali, ficar tudo bagunçado, aquela microbiota intestinal ali. E é o que causa a SIBO. Isso tem solução? Tem solução. Tem tratamento. Muito bem. O importante é ter o tratamento. Por que todo mundo tem medo da tal da colonoscopia? E todo médico, na sua especialidade, pede, né? Sim. Hoje ela é extremamente necessária, né? Esse exame é extremamente necessário. É muito necessário, Gui, porque a colonoscopia, ela não só diagnostica, né, um câncer, como ela também previne ele de acontecer, né? Porque é com a colonoscopia que a gente identifica pólipos, né, na região do intestino. E esses pólipos a gente consegue retirar eles durante a colonoscopia e previne, né, e faça com que tire aquele pólipo que poderia virar um câncer. Né? Então é muito importante. Na própria colonoscopia, né? Quando está fazendo, já retira, né, doutora? Já retira um pólipo que poderia formar um tumor, né, posteriormente. Agora, doutora, os problemas 4 e 5, para a gente... Intolerância à lactose também é muito importante, né? E vamos ver outro.
A senhora falou aí do problema da bactéria, tem aquela questão, vamos passar um pouquinho mais para cima, H. pylori, que é tão falada aí. Hoje os médicos falam, vamos fazer um exame para ver se você tem isso aí. Né? Então, só podia falar um pouquinho disso aí para gente encerrar. Então, o H. pylori é uma bactéria, né? Que esse H. pylori é encontrado no nosso estômago, né? Uma bactéria. E essa bactéria, ela causa muitos sintomas gástricos. Então, aquele paciente chega para a gente com uma azia, uma dor epigástrica, né? Uma dor no estômago muito forte, às vezes até mesmo náusea, vômitos. Então, assim, é aquele paciente que você trata ele, mas ele não melhora. Então, assim, a gente tem que fazer endoscopia para a gente diagnosticar essa bactéria e entrar com tratamento, porque também tem tratamento, Gui. Muito bem. Tá aí, então, a doutora Stephanie trazendo essas informações. A senhora vai voltar, né? Vamos voltar. Tem muito problema aí que agora a gente pode até especificar, já apresentamos a senhora aí, né, para o nosso telespectador, né, e aí a gente pode eleger cada vinda aqui um problema para a gente destrinchar sobre esse problema, porque são muitos, né? E assim, a pessoa ter esses sintomas, procurar logo o médico, não ficar titubeando, não, porque às vezes uma coisa é muito simples, pode se complicar ali na frente, né? Com certeza. Isso aí. Sempre procurar avaliação médica, gente, não ignore os sintomas. Tá com sintomas persistentes, procure avaliação médica, não deixe para depois, para a gente diagnosticar e tratar o mais precocemente possível. A senhora atende lá na Medic Mais? Sim, na Medic Mais. Todos os dias? Eu atendo todas as semanas, nas quintas-feiras. Mas a gente vai abrir a agenda aí para mais dias, se Deus quiser. Então, toda quinta-feira. Toda quinta-feira, na parte da como tarde. Hoje também. Hoje. A senhora atende lá na clínica? Na clínica Medic Mais. Que bacana. Aguardo a senhora aí para mais bate-papos. Bacana a senhora ter vindo aí, né? E eu aguardo para a gente falar de outros problemas aí na sua área que são realmente necessários, né? Tá bom? Então tá bom, muito obrigada, gente, até mais. Obrigado, doutora. Um grande abraço. Obrigada, tchau. Pode rodar. Hora de falar para você da Bom Pastor. Põe aí na tela, pode rodar. Ao longo desses 32 anos, aprendemos que acolher uma família vai muito além de prestar um serviço. É oferecer um abraço, um olhar atento, um ambiente tranquilo e a certeza de que ela não está sozinha. Essa ampliação nasceu desse sentimento. Queremos que cada pessoa que entra aqui se sinta cuidada, respeitada e acolhida. Não estamos construindo apenas espaços, estamos criando um ambiente ainda mais preparado para receber as famílias com o carinho e a atenção que elas merecem. Existem empresas que crescem porque o mercado exige. Existem empresas que crescem porque as pessoas confiam nelas. Depois de mais de 3 décadas fazendo parte da história de milhares de famílias, o Grupo Bom Pastor inicia uma nova etapa, a ampliação da sua estrutura. Mas essa não é apenas uma obra, é um projeto pensado para oferecer ainda mais conforto, qualidade e acolhimento, preservando os valores que fizeram da Bom Pastor uma referência em nossa região. Uma empresa pode ampliar os seus espaços, modernizar a sua estrutura e investir no futuro. Mas aquilo que realmente faz a diferença permanece o mesmo. A forma como ela cuida das pessoas. O Grupo Bom Pastor inicia um novo capítulo da sua história, levando para essa nova estrutura tudo aquilo que construiu sua reputação ao longo de mais de 3 décadas. Confiança, respeito, qualidade e acolhimento. Porque algumas obras ampliam prédios. Outros ampliam a capacidade de servir. E é exatamente isso que a Bom Pastor está construindo para as famílias da região. Vamos saber agora qual é a previsão do tempo para Patos de Minas e região. Eu vou falar aqui com a Nete Fernandes, volta a participar aqui do nosso programa, direto lá de Belo Horizonte. Ela é meteorologista do IMET,
Tudo bem com você, Anete? Prazer em recebê-la mais uma vez aqui no nosso programa. Boa tarde, prazer é todo meu em participar novamente com vocês. Anete do céu, um papo aqui, parecendo aquele papo de comadre, né? O que estão falando desse El Ninho aí, o que está todo mundo com medo desse El Ninho aí, parece que ele já mostrou as suas garras aí, parece que ele vem para nos atentar mesmo aí. Como é que está essa situação? O que você está observando nesse momento do tempo para nos... Porque em qualquer parte do país que o tempo mudar, vai atingir a gente aqui, a gente sabe disso, que é uma reação em cadeia. Mas como é que está essa questão agora, Anete? Olha, Gui, eu acho que a gente está começando a sentir os efeitos, né? Ele foi decretado o estabelecimento dele no Ninho 34, que é a parte do Oceano Pacífico, que quando tem alteração afeta o clima no Brasil, no final de junho, né, meados de junho mais ou menos, e leva aí tem uma certa inércia oceânica para a gente sentir os efeitos. Então os impactos mesmos a gente vai sentir a partir de agora, meados, fins de agosto, primavera e verão. Então a expectativa é de temperaturas muito elevadas, né, mais para frente. Agora as temperaturas elevadas que nós estamos sentindo agora têm uma outra justificativa, né? Mas é o prenúncio do que vem pela frente. E a gente tem uma probabilidade muito grande de ter ondas de calor, principalmente aqui nas regiões centro-oeste, sudeste, parte da região norte, da região nordeste, e não se descarta aí a possibilidade também de pegar Mato Grosso do Sul, o que está no centro-oeste, né? Mais Paraná, com ondas de calor. A partir de agosto, final de agosto, setembro, a gente tem isso com uma recorrência maior. Então, isso são os efeitos do El Ninho que a gente espera daqui a pouco. E nesse momento, o que a gente está sentindo? A gente está com temperaturas muito elevadas no decorrer desta semana. Elas foram se elevando gradativamente devido à massa de ar seco que atua sobre a região sudeste e centro-oeste e que foi se intensificando no decorrer da semana. E agora a tendência de temperaturas mais elevadas no fim de semana, devido à frente que vai se formar, né, a partir deste ciclone extratropical que está em formação entre Argentina, Uruguai e sul do Brasil. Então, ele vai formar uma frente fria que avança rapidamente em direção à região centro-oeste e sudeste. Então, teremos aí um fim de semana com temperaturas muito elevadas aqui nessa faixa central do país. Agora, Anete, uma pergunta para você, eu acho que é importante aqui para a nossa região, eu sempre falo que aqui nós estamos numa região eminentemente agropecuária, né? A nossa produção do agronegócio aqui é muito grande. E qualquer coisa no clima pode atrapalhar as pessoas aqui. O El Ninho vai mudar o calendário, por exemplo, da agricultura aqui na nossa região, aqui no Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Noroeste, Centro-Oeste do estado? Olha, a agricultura ela vai ter um impacto, sim, tá? A gente vai ter temperaturas muito elevadas e a distribuição das chuvas no nosso período chuvoso, que vai de outubro a março, ela tende a ser um pouco diferenciada. Então, normalmente, a gente tem a formação do que nós chamamos de zona de convergência do Atlântico Sul, que favorece aí dias consecutivos de céu fechado, com chuva praticamente contínua, que ajuda tanto a agricultura quanto a recarga, né, hídrica no solo. Em anos de El Ninho, normalmente, a gente tem poucos episódios da zona de convergência do Atlântico Sul, mas a gente tem mais temporais. Então, a gente tem mais aquela chuva que ocorre de maneira espaçada, que pode vir com muita chuva em pouco tempo. Então, por exemplo, você ter 100 milímetros em um dia, você ter 120, 150 milímetros em 1, 2 dias, e depois você ficar uma semana, 10 dias sem chuva, até que venha outra. E isso, quer queira, quer não, prejudica a agricultura, tá? Principalmente na fase, né, de enchimento de grãos, em que você precisa ter uma constância maior tanto da precipitação quanto da temperatura. E o mais grave disso também são as temperaturas elevadas que a gente espera no decorrer, principalmente de primavera-verão, que é uma das características do El Ninho. Vale ressaltar que um fenômeno desse, o impacto nunca é igual ao anterior, mas a expectativa é que esse seja muito forte, ou seja, que a anomalia na faixa equatorial do Pacífico, ela supere os 2 graus, então que as águas fiquem mais aquecidas, mais que 2 graus. E isso potencializa os efeitos, isso intensifica os efeitos em relação ao globo, né? Como é uma célula oceânica, a maior oceânica que a gente tem no planeta,
ela interfere na circulação global da atmosfera. Por isso que o impacto não fica só no Brasil, na América do Sul ou só no Pacífico. Se espalha para diferentes partes do globo, porque vai mexer com a circulação dos ventos em escala global. Ô Anete, para a gente encerrar, eu queria, você falou aí dos ventos aí. Estão alardeando aí que nós vamos ter ventos aqui na nossa região de até 100 quilômetros. É verdade? Ou esse vento não vai fazer uma curva aqui e vai embora dessa nossa região? Não. Teremos ventos mais acelerados, sim. Mas o ciclone ele está se formando e depois ele se desloca para o oceano e tende a ir em direção à Argentina. Mas a fase mais ativa dele vai ficar sobre o oceano. Ventos da ordem de 100 ou acima de 100 vão ficar mais ali nas imediações da costa do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, mas à medida que esse centro de baixa pressão, que é um centro de baixa pressão intenso, se afasta, ele acelera os ventos em outras regiões. E sempre que você tem um ciclone extratropical, ele dá origem a uma frente fria. E essa frente se desloca rapidamente em direção, ele vai se deslocar rapidamente já nesta sexta-feira em direção às regiões centro-oeste e sudeste, que está muito quente e seca. Então, esse contraste que a gente vai ter, né, no deslocamento da frente com o ambiente que vai chegar, sim, pode acelerar os ventos. Nós esperamos rajadas da ordem de 40 a 60 quilômetros, principalmente ali para o Triângulo, nas imediações de São Paulo, sudoeste, sul de Minas, zona da mata, mas Patos está ali pertinho, né, do Triângulo, então não se descarta a possibilidade de rajadas também para Patos de Minas, como não se descarta a possibilidade de rajadas também para a capital mineira, tá? Não tão intensas, não chegando a 100 km, mas a gente pode ter ventos mais acelerados. E como o ambiente está muito seco, não se descarta também a formação de nuvens de poeira, quando o vento pega uma superfície muito aquecida e levanta a poeira, provocando aí como se fosse uma nuvem, como se a gente estivesse imerso dentro de uma nuvem de poeira. Além disso, Gui, na chegada do sistema, a gente pode ter temporais, tá? Esses temporais, se ocorrerem, eles vão ser muito localizados, muito pontuais, mais na divisa de Minas com São Paulo, tanto no Triângulo Mineiro, no Alto Paranaíba, no Sul, Sudoeste. Em Patos está um pouco distante, mas não se descarta também, pode ter em algum ponto mais isolado. Esses temporais, eles não vêm com muita chuva, mas eles vêm com severidade, o que significa ter muitos raios, devido ao contraste, né, ter muitos raios, rajadas de vento e precipitação de granizo. Tá? Então, é uma possibilidade que se restringe à sexta-feira, não passa disso. Ventos hoje, na sexta-feira, ventos e esses temporais mais isolados, e no sábado a gente está tranquilo, já passou o perigo. Tá? Mas sim, a gente tem condição aí para ter ventos mais fortes, não da ordem de 100 km, mas ventos mais fortes. Anete, esse período agora, por conta do Rio, é um período muito de transição, né? Então eu vou te recorrer aí a você mais vezes para a gente acompanhar isso de perto e sempre estar alertando as pessoas aqui, principalmente esse nosso setor produtivo aqui no Alto Paranaíba. Pode ser? Claro, estamos à disposição. É sempre um prazer falar, né, com a população de diferentes partes do estado. Para a gente é sempre um prazer. Obrigado, Anete. Um grande abraço para você. Abraço. Aí, ó. O recado da meteorologista, né? A gente precisa ficar atento com essas dicas aí, porque esse ano não vai ser fácil, conforme as previsões. E a Anete, a gente vai recorrendo essa sabência aí da Anete para nos trazer esses alertas e a gente ficar bastante prevenido. Sabia que a Farmácia Nacional agora está mais perto de você do que nunca? Com o aplicativo da Farmácia Nacional, você tem acesso a todos os produtos de bem-estar, né? Produtos de saúde e bem-estar que você precisa, e você tem isso com apenas um clique. Farmácia Nacional na palma da sua mão. Com o aplicativo da Farmácia Nacional, você pode encomendar os seus produtos com mais facilidade para você cuidar da sua saúde e do seu bem-estar a qualquer hora e em qualquer lugar. Então, não perca mais tempo. Baixe o aplicativo da Farmácia Nacional agora e descubra como é fácil cuidar da sua saúde e do seu bem-estar. É de graça e está disponível para Android ou iOS. Farmácia Nacional. Se faz bem, o aplicativo da Nacional também tem. Muito bem, vamos voltar a falar da APAI de Lagoa Formosa? Vamos exibir agora a terceira parte
dessa nossa reportagem. Eu fui lá em Lagoa Formosa, já falamos aí com a diretoria, falamos com o presidente e hoje nós vamos conhecer os serviços realizados pela APAI de Lagoa Formosa. Traz aqui, Danilo, põe na tela, pode rodar. Muito bem, nós estamos de volta aqui da APAI de Lagoa Formosa e é o seguinte, agora nós vamos falar com a Laís Rebeca. A Laís Rebeca é a coordenadora da APAI. A pessoa, né, que faz isso aqui funcionar, claro que junto com todos os seus auxiliares, junto com toda a diretoria, junto com todo mundo, ela faz aqui funcionar e vai nos contar agora dessa importância da APAI para Lagoa Formosa como referência para uma grande parte da região e ela vai falar para a gente também que tipo de serviço é prestado pela APAI. Como funciona a APAI? E eu vou começar por aí, Laís. Primeiro, um prazer receber você aqui e já te coloco a primeira pergunta. Como funciona a APAI? Prazer é todo nosso, Gui, receber você aqui hoje na APAI. Então, a APAI hoje funciona com 3 pilares, que é saúde, educação e assistência social. Dentro da área da educação, nós atendemos crianças com deficiência intelectual e múltiplas deficiências na área de 1º ao 5º ano. Essas crianças são crianças que antes de serem inseridas dentro do ensino regular, elas precisam passar pela APAI para fazer a parte de adaptação. Depois a gente tem também o SERT, que é o Serviço Especializado em Reabilitação. Dentro desse serviço nós temos psicólogo, terapeuta ocupacional, assistente social, fono e fisioterapeuta. Dentro do setor do SERT é feito os atendimentos a essas crianças com deficiência. E temos a assistente social também, que tem o Centro-Dia, que são para jovens e adultos que já concluíram seu percurso escolar, que estão em situação de vulnerabilidade, que se encontram em algum risco dentro da sociedade. Então a gente acolhe eles aqui. Então hoje a APAI trabalha com esses 3 pilares centrais. Quantas pessoas são atendidas aqui? Hoje nós temos 152 pessoas com deficiência. São os que atendidas diariamente? Diariamente. Cerca de 1.000 procedimentos por mês que a gente realiza dentro desses setores no SERT. Que tipo de procedimentos são esses? A gente faz a reabilitação com fono, com TO, atendimento dentro da área de psicologia e dentro dos outros setores também. Me conta uma coisa aqui, o leque de atendimento da APAI tem expandido muito. Sim. Né? Porque antigamente era uma especialidade só, uma deficiência só. Agora não, agora ela atende qualquer deficiência que a pessoa tem, ela atende. Dentro o foco principal hoje está sendo o autismo. O foco principal hoje está sendo o autismo porque está vindo muita demanda para a gente. A fila está crescendo a cada dia e a gente atende mais autistas, mas atende todos os outros setores, as outras deficiências também. Me conta uma coisa, a APAI de Lagoa Formosa é referência num pedaço dessa região nossa aqui, muito grande. Como é que é essa referência? É atendimento mesmo? Vocês recebem pessoas dessas cidades? E eu posso listar aqui para você, eu tenho uma colinha aqui, Serra do Salitre, Cruzeiro da Fortaleza, Guimarães, Varjão de Minas e São Gonçalo do Abaeté. Isso é só referência ou é atendimento mesmo, Laís? É atendimento mesmo. Essas crianças que estão nessas cidades, tem a junta reguladora, é encaminhado para a junta reguladora do nosso município essas crianças. Então elas vêm para cá para fazer atendimento. Elas vêm, marcado um dia para elas virem, faz atendimento com a equipe multidisciplinar, que é toda a equipe junta, e é identificado se essa criança precisa de atendimento no setor de fono, fisio, TO. Se for diagnosticado que ela precisa de todos os setores, essa criança vem. A gente tenta marcar um dia da semana para ela vir. Então tem algumas cidades aí que toda semana vem criança para fazer atendimento conosco aqui. Esse atendimento é muito custoso, né? Como é que é o apoio que você tem da diretoria? O Zé e os elementos da diretoria te atendem bem aí? Como é que é esse atendimento? Sim, a diretoria é muito participativa, a gente está sempre passando para eles números, para o município também, que a gente presta conta para o município, e para a diretoria a gente está sempre passando para eles também o que está atendendo, o que a gente está precisando. A gente tem uma demanda muito grande no setor de fono e TO, que a gente não tem na nossa região o curso. Agora que abriu o curso, né? E a gente ainda não tem formação. Então, o que é TO? É terapeuta ocupacional.
Então, não, a gente tem, assim, é um profissional que está em alta demanda. Então, a gente não tem. Então, a gente está sempre passando para a diretoria, hora que você souber de alguém, encaminha para a gente, ajuda a divulgar, que a gente está com vaga aberta. Então, a diretoria é muito participativa. Olha, e amanhã a gente vai encerrar essa série de reportagem especial da APAI lá de Lagoa Formosa. Então, preste atenção, porque amanhã tem mais. Nós estamos contando essa história para você. Combinado? Amanhã tem mais uma parte. Hora de falar da Clínica Médica Medic Mais. Pode rodar. Você sente dores nos joelhos, na coluna, nos ombros ou nas articulações no dia a dia? Muita gente convive com a dor achando que é normal, mas não precisa ser assim. Aqui na Clínica Medic Mais, você conta com atendimento em ortopedia para avaliação de dores musculares, problemas na coluna, lesões, tendinites, bursites e outras queixas que atrapalham a sua rotina. O ortopedista é o profissional indicado para investigar a causa da dor, orientar o tratamento correto e ajudar a você a recuperar seus movimentos com mais qualidade de vida e segurança. Aqui na Medic Mais, o atendimento é acessível, com agendamento facilitado e cuidado desde a primeira consulta. Se a dor está limitando o seu dia a dia, não espere piorar. Agende a sua consulta com o ortopedista e cuide do seu corpo aqui na Medic Mais. Muito bem, vem aqui comigo para a gente conversar aqui na tela da televisão. Você que mandou a sua mensagem aí através do nosso WhatsApp. Maria de Fátima, boa tarde, Gui. Deveria ser proibido o barracão de reciclagem no centro da cidade. É o que eu falei, Maria de Fátima. Deve ser proibido. Agora, esse pessoal que presta um grande serviço aqui para a população tem que ser atendido de uma outra forma. A prefeitura tem condição de fazer isso, né? Levar esse pessoal para lá. Tem terreno, disponibiliza terreno para esse pessoal aí, para levar, para tirar para fora, porque não é simplesmente enxotá-los da cidade, né? É preciso ter um critério para fazer isso. Então, tirá-los do centro da cidade, sim, eu acho que está normal. De dentro da cidade, do perímetro urbano, acho que é legal tirá-los de lá. Arruma uma forma, né, um barracão fora do centro da cidade, um terreno fora do centro da cidade, para acolher esse pessoal aí que presta um grande serviço para a população, viu? Boa tarde, Gui. A Sandra, boa tarde, Gui. Obrigada por estar sempre trazendo informações para todos nós. Um abraço. Outro para você, Sandra. Obrigado. A Geine, boa tarde, Gui. Manda um abraço para minha amiga Maria Augusta, no bairro Jardim dos Andradas. Tá mandado, Geine. Edson, boa tarde, Gui. Manda um abraço para minha esposa Silvana, meus filhos Edson, Cauã, Kaique e Daiane, para o meu neto Pedro também. Tá mandado, Edson. Adriano, boa tarde, Gui. Acho que se o Cleitinho se candidata, irá perder muitos votos. Se candidatar, né? Irá perder muitos votos. Sentimento também de muita gente, mas, enfim. Maria Eva, boa tarde, Gui. Adoro o seu programa. Ficamos sabendo as notícias da cidade e de toda a região. Manda um abraço para o meu marido Divino. Divino, um abraço para você. Charley, boa tarde, Gui. Manda um abraço para o José Bento, Catarina e toda a minha família. Estou te assistindo aqui de Paris. Um abraço para você. Tá mal, hein, Charley? Tá em Paris, meu. Tá aí, tá, o seu abraço tá mandado aqui, viu, Charles? Continua aí me assistindo aí em Paris, né? A audiência nossa em Paris. E ele tá lá, na foto dele, ele tá lá ao pé da Torre Eiffel. Charlie, um abraço para você. Boa sorte sempre aí, tá? Laudelina, boa tarde, Gui. Acompanhe o seu programa todos os dias. Você e a Yandra estão muito elegantes. Obrigado, Laudelina. Geralda, boa tarde, Gui. Seu programa é maravilhoso. Assisto todos os dias, você é nota 10. Obrigado, Geralda. É só você ficar aí comigo, porque eu preciso muito disso. Chegou a hora de transformar o seu futuro. Na educação digital do Unipam, você tem uma educação de excelência com a flexibilidade que você precisa. Cursos de graduação em diversas áreas para estudar no seu ritmo. Garanta a sua vaga em digital.unipam.edu.br e dê início à sua jornada de sucesso.
Unipan, educação que transforma. Olha, a Polícia Civil concluiu o inquérito que indiciou uma paciente suspeita de desacatar e proferir ofensas de cunho racista contra uma médica durante atendimento em Patos de Minas. As investigações reuniram depoimentos e demais elementos que, segundo a corporação, apontam indícios suficientes para a prática para detectar que foi crime. O caso ocorreu em uma unidade de saúde da cidade e ganhou repercussão após o registro da ocorrência. Com a conclusão das investigações, o inquérito foi encaminhado ao Ministério Público, à Justiça, né? E o juiz manda para o Ministério Público para o Ministério Público se pronunciar e o Ministério analisa o caso e, se oferecer a denúncia à Justiça, a Justiça transforma em processo e toma as outras providências. Se tem uma escolha financeira inteligente hoje, ela passa pelo Sicoob Credicopa. Lá cada atendimento é feito com atenção, escuta e orientação de verdade, sem pressa, sem complicação. São soluções pensadas para facilitar o seu dia a dia. Crédito com condições especiais, investimentos acessíveis e um suporte próximo que funciona. Mais do que serviços financeiros, o Sicoob Credicopa oferece um relacionamento baseado em confiança e pertencimento. É gente cuidando de gente, com um modelo cooperativo que valoriza cada associado. E com o aplicativo do Sicoob, você resolve tudo com rapidez e segurança de onde você estiver. Sicoob Credicopa, mais que uma escolha financeira. A Polícia Civil concluiu também a investigação sobre um atropelamento de uma ciclista ocorrido em julho de 2024 aqui em Patos de Minas e encaminhou à Justiça um termo circunstanciado contra um motorista de 27 anos. Ele é investigado por deixar o local do acidente sem prestar socorro à vítima. Segundo as investigações, a ciclista foi atingida lateralmente por um Corsa verde, sofreu ferimentos e precisou ser socorrida pelo SAMU. Testemunhas identificaram o suspeito como o condutor do veículo que fugiu após o atropelamento. O caso agora será analisado pelo Poder Judiciário, que adotará as medidas legais, é claro. Ufa! Amanhã tem Samba com Raça, viu? Amanhã tem música aqui no nosso programa, tem um sambinha para a gente dar uma descontraída aí e dar uma amenizada para o nosso final de semana. Agora, por hoje é só. Obrigado aí pelo carinho da sua audiência. Amanhã, meio-dia, eu estarei aqui esperando você para mais um programa Gui Boaventura. Até lá, obrigado.